doutor Jair Lima, tem 10 minutos para sustentação oral, definindo antes nome completo, número de ordem para fim de registro. O tempo está marcado aqui comigo, tá, doutor? Pois não, Excelência Jairo Souza Lima, farei a sustentação oral pelo paciente Deoclésio Nunes. Excelência, saúdo aqui a essa corte, o desembargador presidente, os nobres desembargadores, e me permita aí, por conta do tempo exíguo, fazer essa saudação na pessoa do desembargador relator deste processo, o desembargador Tairone, uma pessoa a qual admiro bastante e acompanho demais as entrevistas e as decisões que Vossa Excelência profere. E dizer, Excelência, que é visível o esforço hercúleo que Vossa Excelência faz pelo Judiciário do Maranhão e que dignifica essa causa da justiça. Motivo pelo qual eu deixo o abraço da advocacia aqui do meu estado do Piauí, Excelência, para Vossa Excelência, a turma, a segunda Câmara Criminal. E aí, a partir dessa saudação inicial, deixo aqui também os nossos sinceros agradecimentos à Procuradora de Justiça, no momento representado pela doutora Lígia. Dizer, doutora, que o trabalho da advocacia, ele muito se assemelha também com aquele da Procuradoria, né? O advogado, ele também é um acusador, né? O advogado, ele é um acusador das ilegalidades, das arbitrariedades e das violações da lei. Então, deixo o meu abraço aqui também aos mais colegas advogados presentes aqui nesta sessão. Todos guerreiros, e muito me orgulho de pertencer a essa classe. Excelências, eu gostaria de iniciar de uma maneira, então peço até venha, mas para ser um pouco ríspido, porque se trata aqui, Excelência, de aquilo que para mim, nos meus 9 anos de advocacia criminal, o que me parece um dos maiores erros ou violações de direitos fundamentais do Poder Judiciário, Excelência. Então, essa denúncia que eu faço, é uma denúncia grave, né, mas que absolutamente tem a plena convicção que será refutada por este egrégio tribunal, esta egrégia Câmara. O paciente, como bem dito pelo desembargador relator, ele se encontra preso desde 18 de setembro do ano de 2018, por uma acusação de tentativa de homicídio tentado na modalidade simples, sem o avanço de qualquer qualificadora. Isso é importante que se diga, Excelência, porque até por uma questão de ordem, é dizer que não foi dado 2 oportunidades ao réu. Eu queria até corrigir essa informação. O réu, ele recebeu a cautelar de prisão domiciliar em um determinado momento. 30 dias depois, essa cautelar foi revogada, mas não por um descumprimento, mas por um abuso da Polícia Militar da cidade de Passagem Franca, que abordou o réu que tinha o direito de sair da sua residência para se deslocar ao hospital sempre que ele necessitasse. E ele foi abordado nesse percurso da casa dele para o hospital de Passagem Franca, onde a Polícia Militar, e aqui vale dizer, Excelência, aliás, a vítima desse processo é um policial militar de uma cidade pequena. Então não há nenhuma dúvida de que há sim uma perseguição. Não quero desonrar aqui a briosa Polícia Militar, mas nesse caso a Polícia Militar do Estado do Maranhão agiu com abuso, porque não há nenhuma comprovação de que ele violou a domiciliar. Esse era o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Quanto ao segundo, a suposta medida de tratamento ambulatorial, ela não foi implementada por erro ou por vezes do próprio Poder Judiciário, porque à medida que a juíza impõe essa decisão em março, 19 de março de 2020, mas até hoje, até a presente data, dizer a vocês que o paciente se encontra na unidade prisional destinada aos presos do regime fechado. Então, qual é a violação, qual é a imputação que nós podemos atribuir ao réu se ele não está em tratamento ambulatorial por culpa do Poder Judiciário que não o enviou? E quando o enviou, veio uma resposta do Hospital Nina Rodrigues dizendo que o hospital não recebia pacientes enviados pelo Poder Judiciário. Então, assim, é uma reflexão que deve ser ponderada antes de entrar propriamente no mérito. Então, Excelência, vale dizer também que o réu, ele sendo semi-imputável como reconhecido, ele não poderá de qualquer sorte cumprir essa pena, ainda que provisória, em unidade prisional destinada a presos de regime fechado. Excelência, não há nenhuma dúvida que este caso ele ofende aqui o princípio da razoável duração do processo. Então, embora a dita prisão preventiva ela não possua um prazo de duração, não se pode tolerar que o paciente permaneça preso cautelarmente
por mais de 21 meses, excelência, são 630 dias, sem que tenha se finalizado aí a instrução. Vale asseverar, excelência, que desde a edição da Lei 13.964 de 2019, a decisão que mantém a prisão, ela deve ser revisada a cada 90 dias mediante decisão fundamentada. E o 315, no parágrafo 2º, ele diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, ou inciso 2 que fala que também não é fundamentada a decisão que emprega conceito jurídico indeterminado, como a suposta garantia da ordem pública. Então, excelência, como se pode observar dos autos, a audiência de instrução foi realizada em 28 de fevereiro de 2019, há 1 ano e 4 meses atrás, sem que tenha tido uma sentença que encerrasse a primeira fase do rito do júri, né? Então, salutar que pela operação matemática está violado aqui aquele prazo esculpido no artigo 412, que é o prazo máximo de 90 dias para concluir essa operação. Mas dizer também que essa violação ela não se dá apenas através de uma operação simples matemática, mas porque outros requisitos também não estão atrelados a esse caso, que o tornassem complexo bastante para que demandasse tanto tempo de apreciação pelo juízo. Então dizer, excelências, que a autoridade coatora não observou o artigo 7.5 da Convenção Americana, não observou também a própria Constituição Federal no artigo 5º, e aí traga aqui a baila, excelências, quando eu estive até conversando com o desembargador Tyrone, que me recebeu muito bem, o qual eu agradeço e elogio, né, mas um voto que foi proferido no HC 0800-79607-2020, de relatoria também de Vossa Excelência, desembargador Tyrone, onde tem uma passagem que me chamou muita atenção, porque coaduna com o que nós defendemos aqui. Tratava-se de um caso também de excesso de prazo, acusação de 3 acusados, o rito do júri, e Vossa Excelência me permita aqui, com a devida vênia, essa passagem do trecho, onde Vossa Excelência diz: a antecipação da pena travestida de prisão preventiva não tem cabimento no ordenamento jurídico pátrio e deve ser repelido por meio do remédio constitucional adequado, posto à disposição da parte que sofra a coação legal. Então, Vossa Excelência ainda continua dizendo que a gravidade do crime não justifica o prolongamento indefinido da prisão processual contra qualquer pessoa, posto que a prisão preventiva não é um fim em si mesmo. Essa passagem eu faço questão de destacar porque ela casa bem aqui com aquilo que nós defendemos. Essa questão da indeterminação da pena preventiva, como se a pena preventiva fosse uma antecipação de uma pena, excelência, que fazendo um juízo de valoração, que nem cabe no HC, mas se esse rapaz, se esse indivíduo viesse a ser condenado, ele não pegaria nenhuma pena suficiente ao convocá-lo ou ao enviá-lo imediatamente para um regime fechado. E nós estamos falando de uma pessoa que está cumprindo uma pena dita preventiva, mas desde setembro de 2018, o que nos parece realmente uma violação severa à dignidade da pessoa humana também. Porque eu falo em dignidade da pessoa humana, porque nós estamos falando aqui de um paciente que é reconhecidamente por laudo pericial homologado semi-imputável, que teve a conversão de uma medida de internação na medida de tratamento ambulatorial. Ele é portador do CID F19.3, que já tem laudo no processo dizendo que ele tem uma doença grave, né? Então, essa doença grave, existe também cuidados pontuais. Dizer também, Sanas, que ontem mesmo à noite eu recebi informações da unidade prisional de São João dos Patos, onde ele está no momento, e ele teve novas crises convulsivas. Então, me parece aqui uma arbitrariedade, uma ilegalidade que pode levar até a fatalidade, seja um óbito que vai ocorrer no estabelecimento prisional sob responsabilidade do Estado do Maranhão, de uma pessoa que sequer deveria estar preso, ou pelo menos não em um presídio destinado àquelas pessoas que são mentalmente absolutamente capazes. Então, me parece que nós temos aqui, além de um caso muito grave de violação de direitos humanos, é possível que ocorra o óbito do réu. Ele tem diversas crises convulsivas, os laudos relacionados às crises desta semana, de ontem à noite, ainda não recebi, mas tão logo receber também informarei a própria autoridade coatora. E aí, citar a súmula vinculante 56, porque a falta de estabelecimento penal adequado, ela não autoriza que se mantenha... Segunda para o encerramento. Então, excelências, como o tempo é bem exíguo, só citar também a resolução do CNJ sobre a questão da pandemia. Vale dizer que por ele ter essa doença grave, ele também está nesse grupo de risco de contágio da doença do coronavírus. Então,
Concluo pedindo a Vossas Excelências o relaxamento da prisão para fazer cessar o constrangimento ilegal, né, firme no artigo 310 com expedição do alvará de soltura. E requer também o relaxamento, tendo em vista a impossibilidade de manter o réu semi-imputável em estabelecimento prisional. E não há no Estado do Maranhão estabelecimento próprio para recebimento do réu no momento. Alternativamente, nós pedimos a revogação da prisão, Excelência, com aplicação de medidas cautelares, dizendo que a gravidade abstrata ela não é fundamento suficiente para manter a prisão, ainda que ele responda a outros inquéritos que ainda estão sob investigação, sequer houve audiência de instrução. Então, esse resumidamente é o pedido da nossa defesa. Agradeço a atenção do desembargador-presidente e os demais. Muito obrigado, doutor Jairo Lima. Parabéns pela sustentação oral. Vamos ouvir agora a representante do Ministério Público.